Olá, meu querido amigo, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias e o assunto deste vídeo é sobre a modéstia e o pudor. É uma análise dos santos doutores da Igreja e também das Sagradas Escrituras. Confira aí. E eu quero iniciar esse vídeo lendo dois versículos da Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 e 32, que diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causas de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Portanto, seja na Santa Missa, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, ou até mesmo na praia ou na piscina, todos nós somos chamados a nos vestir modestamente, de acordo com as circunstâncias e de acordo com o nosso estado de vida. Pois o que nós usamos retrata aos outros quem somos e o que estamos fazendo. Então, para falar de modéstia, sem entrar na questão da moda ou do local, da circunstância onde nós estamos, ou até mesmo da questão cultural, nós temos que avaliar o ato moral de se vestir. E como em qualquer teologia moral, é olhar para o próprio ato, olhar a intenção da pessoa e as circunstâncias que estão em volta. Por isso, eu compartilho neste vídeo aqui com vocês as reflexões sobre a virtude da modéstia ao se vestir de três doutores da Igreja: Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales e Santo Afonso Maria de Ligório. E também vamos tomar um pouco das Sagradas Escrituras para esta reflexão. Para Santo Tomás de Aquino, ao entendimento de que a modéstia é parte da virtude da temperança, que é a virtude que nos ajuda a moderar os nossos desejos. Nesse sentido, a temperança nos ajuda a não nos exceder em nossos desejos e a agir de acordo com a razão. Por exemplo, nós usamos a temperança para não comer demais ou para não comer de pouco, né? E para nos ajudar, por exemplo, a jejuar em dias que nós fazemos o propósito do jejum e a comer alimentos de celebração moderadamente quando os dias assim nos permitem, por exemplo, nos feriados. Então, a humildade é um tipo de modéstia interior. Devemos ser honestos conosco, que somos criaturas limitadas e precisamos entender que todos nós carecemos de Deus. Portanto, quando Santo Tomás de Aquino fala de modéstia no vestir, explica que a honestidade se reflete sobre a nossa roupa. E que isso se aplica tanto a homens quanto às mulheres, quanto aos meninos e quanto às meninas. O que nós usamos, nos diz Santo Tomás de Aquino, retrata algo aos demais sobre quem somos e o que ali nós estamos fazendo. Já para São Francisco de Sales, não é? Ele utiliza uma explicação semelhante quando fala de elegância no vestir e enfatiza que parecer limpo e arrumado mostra respeito por si mesmo e também respeito pelos outros. Então, São Francisco de Sales, escrevendo na introdução à vida devota, ele diz o seguinte: conserva um asseio esmerado, Filoteia, e nada permitas em ti rasgado ou desarranjado. É um desprezo das pessoas com quem se convive andar no meio delas com roupas que as podem desgostar. Mas, antes de tudo, guarda-te cuidadosamente das vaidades e das afetações que estão em volta, das curiosidades e das modas levianas. Observa a regra da simplicidade e da modéstia, que são, sem dúvida alguma, o mais precioso ornamento da beleza e melhor
aparenta, não é, aquilo que é feliz e aquilo que é fiel a Deus. Então percebemos que em São Francisco de Sales, o ponto interessante é se vestir modestamente, tanto para homens quanto para as mulheres. E que a vestimenta deve enfatizar a beleza que Deus nos deu. Se, por exemplo, colocarmos uma moldura muito bonita em uma foto artística, não é? Ou em uma pintura que é feita de forma incrível, quanto mais colocamos uma moldura bonita num ato desse, mais ornado e precioso aquilo se parece. Então, São Francisco afirma que quanto mais deve ser o cuidado, não é? Que nós devemos ter na maneira de vestir os nossos corpos, que são templos do Espírito Santo e foram dados por Deus. Então, São Francisco ainda nos diz que se a modéstia é uma forma de temperança, então a pessoa não está modestamente vestida quando não está vestida de maneira moderada. Ele ainda nos diz que a falta de moderação ao se vestir é não se vestir de acordo com os costumes de nossa sociedade e de acordo com o nosso estado de vida. Quando nós não nos vestimos de acordo com aquilo que nós somos, por exemplo, da forma cristã de se vestir, e quando nós não nos vestimos de acordo com o nosso estado de vida, nós estamos sendo imodestos. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz que a intenção importa. Certamente, nos diz Santo Afonso, é pecaminoso induzir alguém à luxúria ou desejar dar prazer luxurioso a outra pessoa. E aqui está um fato muito curioso, onde, segundo Santo Afonso nos aponta, que os homens e mulheres devem ter cuidado na maneira de se vestir. Santo Afonso Maria de Ligório analisa essa ideia de forma mais específica ainda que Santo Tomás de Aquino, no que diz respeito a como o costume local na vestimenta muda o que a pessoa poderia considerar uma vestimenta moderna. Por exemplo, a influência da moda, a influência da cultura, a influência do local onde a pessoa se encontra, não é? Se é no trabalho, se é em casa, se é na igreja, se é no clube, se é na praia. Não é? Em todos esses ambientes, não é? Nos diz Santo Afonso, que nós temos que ter como medida sempre, não é? O nosso estado de vida e a nossa identidade cristã. Ele diz que nós temos que ver se essas maneiras de se vestir se ajustam em nossos costumes locais e quais as nossas intenções ao usar determinada roupa. Da mesma forma, homens e mulheres devem também avaliar a crescente negligência no vestir e se esse costume é apropriado ou adequado para entender a modéstia dentro da tradição católica. Conforme o pensamento de Santo Afonso Maria de Ligório, é quase impossível estabelecer regras rígidas, não é, e rápidas sobre o que é modesto quando os costumes e as circunstâncias locais estão sempre em mudança constante. Mas uma aplicação fundamentada, não é, de todos esses princípios para cada situação deveria ajudar alguém a tomar uma decisão moral sobre o que vestir. Para Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales e Santo Afonso Maria de Ligório, a moda local orienta a maneira aceitável e modesta de se vestir, tanto para homens quanto para mulheres, desde que não ofendam a dignidade cristã e aquilo que a tradição católica sempre nos ensinou a respeito do corpo e da dignidade do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que nos diz as Sagradas Escrituras a respeito das vestimentas? Ora, são poucos os versículos bíblicos dentro das Sagradas Escrituras que nos falam de uma maneira específica de vestir. A Sagrada Escritura não nos diz nada a respeito de moda, mas a Sagrada Escritura nos chama a viver a virtude da modéstia. Não é? Então a Bíblia se refere às questões relacionadas às vestimentas na área do pudor.
E eu destaco aqui uma passagem do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de 3 a 7, quando ele nos diz: a vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santidade. E ainda na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 3, quando São Paulo escreve o seguinte: a imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém aos santos de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, viver as exigências próprias da santidade, propostas, por exemplo, por São Paulo, nesses dois trechos das Sagradas Escrituras, requer a vivência do pudor, que não aprisiona os afetos, nem muito menos a sexualidade. Pelo contrário, ele, dentro da verdadeira liberdade humana, torna coerente e preserva a forma de se agir, de se vestir com discrição da forma necessária. E sobre isso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2524, nos fala ainda sobre a dignidade espiritual proveniente do pudor, quando nos diz o seguinte: em toda parte, porém, ele permanece como o pressentimento de uma dignidade espiritual própria do homem. Ele aqui é o pudor, né? E aí acrescenta: o pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. Ensinar o pudor às crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito à pessoa humana. Então nós temos uma missão dentro desse campo da modéstia, que é ensinar a modéstia através do pudor. Desde a infância até a fase adulta, o pudor é um valor que trabalha nas diversas etapas do desenvolvimento do ser humano. Então, nessa perspectiva humana e espiritual, Santo Agostinho já indagava e depois ele mesmo afirmava: quanto ao pudor, quem duvida que ele reside na própria alma não sabe, não é, e não vê que ele é uma virtude, de onde se segue que não poderá ser arrebatado pela profanação involuntária do corpo. De onde nasce esse sentimento, né? Nos indaga Santo Agostinho. E aí ele continua dizendo, ou seja, o pudor envolve a pessoa integralmente e não pode ser extinto por nenhum constrangimento, mas sempre participa e colabora de forma qualitativa na formação integral do homem. Então, falando de modéstia, não é? Nós temos que pensar que as ofensas incorridas, né, contra o pudor levam o homem a perder o sentido da vida. Né? Nós vivemos numa sociedade sombria, numa sociedade que é imoral. E se nós cristãos, nós ofendermos ao pudor, se nós não procurarmos a virtude da modéstia, nós cairemos consequentemente nesta teia que a própria sociedade nos oferece aí de forma ampla por todos os meios que nós conhecemos. Então, dentro da vida litúrgica, isso pode gerar escândalos, pode ser obsceno, não é? E as consequências deste desregramento, não é? Essas desordens, elas podem se perpetuar se não forem trabalhadas e superadas interiormente e exteriormente pela virtude essencial, não é, da modéstia, não é, expressa no pudor. Assim, irmãos, os benefícios da modéstia e do pudor, aqui já os dois falando, não é, de forma juntas, preservam a intimidade pessoal. Eles reordenam os olhares e os gestos, não é? Eles nos purificam, equilibram os relacionamentos e colaboram no silêncio e discrição e nos fazem crescer para a maturidade e o entendimento, não é, da vida cristã, de uma vida afetiva e sexual bem mais regrada. Veja, nós iniciamos falando sobre modéstia, não é? Sobre na forma de decoro na vida litúrgica,
mas nós perpassamos pela fala dos santos e pelas sagradas escrituras daquilo que nos é característico da vida cristã. E por fim eu digo a você, o pudor, assim como a modéstia, são virtudes que contribuem para uma vida espiritual sadia e, consequentemente, para uma vida santa, para uma vida litúrgica mais aperfeiçoada e para uma cristandade muito mais próxima de alcançar aquilo que Cristo realmente espera de nós, aquilo que Paulo pregou, aquilo que Santo Tomás, Santo Afonso Maria de Ligório e São Francisco de Sales nos falaram através desse breve relato. Que Deus abençoe a sua vida. E se você gostou desse vídeo, clique aí, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar a crescer. Compartilhe com seus amigos essas bênçãos de ensinamentos para que a nossa vida cristã seja cada vez mais madura e mais aperfeiçoada segundo os moldes de Cristo. Por enquanto é isso. Nós nos vemos logo mais. Que Deus te abençoe. Até mais.